O Xperia XZ2 Compact é um top de linha lançado pela Sony que tem como diferencial oferecer bastante poder de fogo em um corpo pequeno e com tela menor do que 5 polegadas. Ele também é um dos primeiros aparelhos da marca a chegar com um formato de tela de 18:9. Por sua vez, o LG G7 ThinQ segue um caminho diferente, vindo com a tendência das câmeras duplas traseiras e a tela mais esticada com um notch no topo. Mesmo assim, o top de linha da coreana vem com especificações internas bem parecidas com o compacto da Sony. Por esse motivo, a gente resolveu comparar os dois aparelhos e ver qual deles oferece mais vantagens. Ambos os celulares trazem evoluções de design, mas seguem caminhos bem diferentes. O XZ2 Compact tem um corpo pequeno de metal e policarbonato, que é uma espécie de plástico com textura emborrachada. Os materiais fazem o aparelho ser liso sem o tornar escorregadio e garantem uma boa resistência a impactos. Ele é bem espesso, mas as curvas nas laterais e na traseira fazem ele ter uma ótima ergonomia e ser bem gostoso de segurar. Com o novo formato da tela, as margens acima e abaixo dela foram reduzidas, o que contribuiu para um visual um pouco mais atual do que os aparelhos antigos da marca. Mesmo assim, o XZ2 Compact ainda não tem aquela carinha de um celular de 2018. Já o LG G7 tem as partes da frente e de trás em vidro e as laterais em metal. Por mais que a tecnologia Gorilla Glass tenha sido usada dos dois lados, isso não elimina o risco de que esse material sofra danos visíveis em caso de acidentes. Ele tem um display grande, mas as proporções esticadas e as bordas curvas fazem a pegada ser boa, a menos que você tenha mãos muito pequenas. O visual do aparelho segue as tendências de câmeras duplas verticais na traseira e frente com notch, o que dá uma aparência bastante moderna ao G7, mas faz ser fácil confundir eles com outros rivais à primeira vista. Além disso, os dois celulares são resistentes à água com certificação IP68. A única desvantagem real do Sony é não contar com entrada para fones de ouvido, coisa que o LG tem. Tirando isso, os dois aparelhos mostram apelos bem diferentes em seus designs, então dar a vantagem para um ou para o outro nesse quesito vai depender das prioridades de cada um. Falando agora das telas, é possível considerar um empate aqui. O XZ2 Compact vem com um painel IPS LCD de 5 polegadas na proporção de 18:9. O G7, por sua vez, também tem um IPS LCD, mas com 6,1 polegadas e proporção de 19,5:9. Por mais que eles não consigam reproduzir os tons de preto de um AMOLED, ambos têm tecnologias e calibração excelente para reprodução de cores, então não ficam devendo nada nesse quesito. Por mais que a resolução Full HD Plus do Xperia perca para o Quad HD Plus do LG, a tela diminuta do XZ2 Compact faz uma densidade de pixels maior do que a que ele tem ser desnecessária para garantir uma experiência com um ótimo nível de detalhes. O G7 oferece um espaço maior para você curtir suas séries e jogos, e faz um bom uso dos pixels extras, mas quem prefere aparelhos menores não vai estar em grande desvantagem com o rival. Além disso, os dois têm displays com brilhos intensos, com uma ligeira vantagem para o LG quando o modo Boost está ativado. No hardware, a gente tem especificações idênticas. Ambos trazem o chip top de linha da Qualcomm, o Snapdragon 845, além de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, que pode ser expandido via cartão microSD. Na prática, isso quer dizer que os dois oferecem poder de fogo mais que o suficiente para rodar de tudo sem apresentar lentidões ou travamentos, indo de redes sociais e mensageiros até jogos de todos os tipos. Durante usos mais intensos, com jogos, GPS e filmagens a céu aberto com o brilho da tela perto do máximo, o G7 esquentou um pouquinho mais. Isso incomoda um pouco, mas não é o suficiente para machucar e não causou quedas de desempenho. Seguindo para a interface, os dois vêm com versões próprias do Android Oreo. Basicamente, isso quer dizer que a interface do XZ2 Compact tem um visual mais parecido com o padrão da Google, mas durante a utilização, os dois são ágeis e oferecem experiências bem parecidas, incluindo até a automatização de ações de acordo com o lugar onde você estiver. Um diferencial do G7 é a presença de um botão exclusivo para ativação da Google Assistente ou do Google Lens. Por sua vez, o Xperia mantém o padrão da Sony de trazer uma tecla própria para a câmera. Ambos os aparelhos vêm com câmera de respeito, mas o G7 consegue sair na frente aqui. O XZ2 Compact tem um sensor traseiro de 19 megapixels e lente com abertura de 2.0 e um frontal de 5 megapixels e abertura de 2.2. Já o LG G7 vem com câmeras duplas de 16 megapixels na parte de trás, uma com uma lente normal e abertura de 1.6 e outra com lente wide de 107 graus e abertura de 1.9. A câmera de selfie dele tem 8 megapixels e abertura de 1.9 também. O resultado é que ambos conseguem fazer imagens muito boas de dia, mas o conjunto duplo do G7 faz com que ele tenha mais versatilidade e consiga também um efeito de desfoque de fundo consideravelmente melhor.
Além disso, por mais que o Xperia tenha bons resultados de noite, o LG também se dá um pouco melhor aqui, desde que você se lembre de não usar lente wide nessa situação. Nas selfies, o G7 manda bem em lugares iluminados, mas sofre com um pouco de ruído no escuro. Mesmo assim, ele ainda se sai melhor que o XZ2 Compact, que tem imagens até bonitas de dia, mas com distorções visíveis nos cantos e que também piora bastante de noite. O LG também tem um modo manual mais completo, com recursos interessantes tanto para fotos quanto para vídeos. E falando em gravações, os dois conseguem filmar em 4K a 30 quadros por segundo, mas o XZ2 Compact tem a vantagem de contar com HDR nessa resolução e tem também o modo Super Slow Motion, que apresenta resultados legais se você estiver sob o sol. A bateria é um ponto em que o G7 tem uma vantagem clara. No nosso teste de estresse, com reprodução contínua de um vídeo no YouTube por 1 hora, com o brilho da tela no máximo, o XZ2 Compact consumiu energia em um ritmo que o deixaria sem carga em 5 horas e 40 minutos. Nas mesmas condições e com a resolução do display no máximo em Quad HD+, o LG conseguiu durar 9 horas e 5 minutos. E ainda dá para você reduzir a resolução do coreano para HD+, e aumentar essa média para umas 10 horas. A diferença também se reflete na utilização cotidiana. O G7 consegue aguentar um dia inteiro de uso moderado sem reduzir a resolução da tela. Já no Xperia, isso é praticamente impossível a menos que você use o aparelho o mínimo possível ou abuse do modo estamina. Na hora de recarregar, o LG leva 1 hora e 40 minutos para ir de 0 a 100% graças ao seu carregamento rápido. Por mais que o Sony também tenha suporte a essa tecnologia, ele não vem com um carregador compatível na caixa e aí vai levar 2 horas e meia para completar a bateria. Na loja online da Sony, o Xperia XZ2 Compact está com preço oficial de R$ 3.300, mas pode sair por R$ 3.140 se você pagar à vista no boleto. Como ele não está sendo vendido por varejistas, é bem difícil encontrar por menos que isso. Já o LG G7 ThinQ foi lançado por R$ 4.000 e ainda está custando isso no site da fabricante, mas por esse valor ele vem com fone de ouvido Bluetooth por lá. Pagando à vista em varejistas, esse acessório extra não está incluso, mas já é fácil encontrar o celular por R$ 3.600. E se você ficar esperto nas promoções, de vez em quando também já dá para encontrar o G7 por R$ 3.150 à vista. Considerando tudo que a gente viu aqui, ambos os aparelhos têm sim seus atrativos, especialmente se você tiver uma preferência clara entre telas pequenas ou grandes. Eles têm desempenhos similares e se aproximam em outros pontos, mas a bateria de curta duração do XZ2 Compact acaba pesando bastante contra ele. Além disso, por mais que o preço oficial do G7 seja maior, já é possível pagar praticamente o mesmo que o Sony custaria para levar o LG para casa, o que faz com que ele seja uma opção mais interessante em geral. Mas e aí, o que você achou do Xperia XZ2 Compact e do LG G7 ThinQ? Deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Se você ficou afim de um deles, dá uma olhada nos links aí na descrição para encontrar os melhores preços atuais e clica também no link para instalar o plugin do Tecmundo Descontos. Já aproveita para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!